Olá, boa noite, caros internautas. Estamos começando aqui o nosso programa Bate-Papo na City. Hoje um programa especial aqui, né? Com o pessoal aí, com Sandro Lima, da Abraço, e Edmundo Filho também, que é assessor do governo Rui Costa. Então, daqui a pouquinho, Edmundo estará aí conosco. E desde já peço a todos vocês aí para que compartilhem a nossa live, vá enviando seus questionamentos. Você pode também ouvir essa live pela radiowebpiracity.com, lá no portal ipiracity.com também. Você pode ouvir e ver ao mesmo tempo. Então, desde já, peço e agradeço a todos vocês que participem, porque aqui nós estamos para compartilhar muita informação. Lembrando a vocês que é um momento também de felicidade do Ipiracity e estamos fazendo grandes reformulações no site, nas redes sociais, para melhorar para todos vocês, caros internautas. Então, desde já, dou meu grande boa noite aqui a Sandro Lima e a Johnny Costa. Daqui a pouquinho o Johnny vai trazer mais informações sobre essa reformulação também do site Piracity. Boa noite, Sandro. Boa noite, meu amigo Jorginho, Jorge Wellington, também para o Johnny Costa. Daqui a pouco a gente recebe aí o Edmundo Filho, que falou comigo em off há alguns instantes. Ele deve estar entrando já aí na live, mas boa noite para todo o pessoal do Ipiracity, né, também da Web Rádio Ipiracity, pessoal que está aí linkado nessa live, essa live que já está sendo tradicional, semanalmente. Vocês têm conseguido aí realmente uma agenda incrível, né? E vamos falar um pouco hoje sobre a pandemia, sobretudo aqui em nossa região, sobre o papel do rádio, o papel da tecnologia e da comunicação pelo Brasil afora, como é que todos estão se comportando diante dessa pandemia, qual tem sido o papel realmente desse conjunto de ações, desse conjunto de comunicação para orientar as pessoas, para fazer com que as pessoas realmente encontrem um caminho da tranquilidade, da informação, enfim. Estamos juntos aí nessa live, eu estava ansioso para esse momento. Johnny Costa. Prontinho, boa noite para todo mundo, já cheguei por aqui, Sandro Lima está lá em Rui Barbosa ligado. O tema de hoje, minha gente, é muito interessante. Você, internauta, pode colaborar mandando suas perguntas, suas felicitações e dizendo a você que nós estamos realmente passando por uma reformulação no nosso design gráfico aqui, tanto a Rádio Web como o site Piracity, também o Face do Ipiracity também, para que a gente se aproxime melhor, para que seja cada vez mais melhor ter você aqui, você sinta agradável estar aqui no Ipiracity. Lembrando que essa live hoje vai ficar disponibilizada no canal do YouTube do Ipiracity. Você pode chegar lá, fazer sua inscrição no canal do Ipiracity, dar o seu joinha lá, curte a gente e, claro, contribui com esse projeto de informação para todo mundo. E já já o Edmundo Filho também estará aqui falando com a gente. O nosso tema é muito bom, gente. O tema, olha só, comunicação, rádio, pandemia, tá? E tecnologia. Três coisas muito importantes para todo mundo nesse momento de isolamento social, de lockdown. Inclusive, me parece que Rui Barbosa, né, Sandro? Está nesse processo de lockdown, né? Olha, Rui Barbosa não tem um lockdown ainda, mas Rui Barbosa está com o comércio aberto só com meio turno, das 7 da manhã às 13 horas, com exceção do comércio tido como essencial, né, que é as padarias, supermercados, né, verdureiras, postos de gasolina. Fora isso, aí o restante do comércio funciona de 7 da manhã a 1 da tarde, e até o serviço delivery em Rui Barbosa está suspenso já desde a última sexta-feira. Infelizmente, as notícias por aqui nas últimas 48 horas não são nada boas, né? O vírus se alastrou aqui em nossa cidade nas últimas 48 horas de uma forma avassaladora, preocupante. A cidade está realmente toda preocupada, né? As pessoas estão nas redes sociais, a cidade está
meio que deserta, mas nós não temos ainda um toque de recolher e não temos ainda um decreto de lockdown. Uhum. Tá aí informações de Rui Barbosa com o nosso Sandro Lima e já Edmundo Filho por aqui também. Vamos estar falando sobre tecnologia, rádio, comunicação, pandemia. Você já pode participar mandando suas felicitações, suas perguntas, sua colaboração pelo Face do Ipiracity, minha gente. E nós estamos ao vivo também pela Rádio Web Ipiracity. Claro, tudo para você, inclusive o design também está mudando do site da Rádio Web Ipiracity para você nos ver melhor, nos sentir melhor, é claro, né? Deixa eu mandar um alô aqui para o Rafael Teixeira. Rafael, um abraço para você. Rafael, Gilmar Cigano também já está ligado, viu, seu Jorge? Já está aqui o pessoal chegando aqui para participar. Hoje eu quero perguntas, hoje eu quero você, agradecendo também a você que está aniversariando hoje, tá? Um grande abraço para todos vocês. Lembrando que é mês de junho. Ô, Sandro, que São João nosso hoje, viu? Que São João nós vamos ter, né? São João do isolamento, é um de lá, outro de cá, não é? A gente está acompanhando que tem uma turma aí pelo Brasil afora, sobretudo nos estados do Nordeste, fazendo as quadrilhas online, né? Porque é um momento jamais visto, né? A gente ninguém, o mundo não estava preparado para esse momento, né? E sobretudo os eventos. E Rui Barbosa, Johnny, é um caso até mais complexo, porque nós terminamos no último sábado a trezena de Santo Antônio de Rui Barbosa. Começou 31 de maio, vai até 13 de junho. O padroeiro de Rui Barbosa é Santo Antônio, e é uma festa grande, são 13 noites de festas, missas, procissões, igreja lotada, quermesse, shows. A cidade fica bastante movimentada, e esse ano não teve absolutamente nada, a não ser realmente as missas online, porque a Igreja Católica mantém as suas missas diariamente através do seu Facebook ou através aqui da Rádio Esperança FM, onde eu estou aqui no estúdio agora nesse momento. Agora, realmente foi muito estranho, muito atípico esse momento vivido por Rui Barbosa na sua festa de padroeiro, uma festa esperada todos os anos, né? E esse ano a gente não pôde ter a festa do padroeiro com a igreja aberta. Foi tudo online, através do Facebook da paróquia e as pessoas compartilhando. Uhum, pois é. Daí para você a realidade da nossa Bahia, não só Rui Barbosa, mas Ipirá também, nessa pandemia toda. Já está posto já, ó. Edmundo Filho já está posto aí, acabou de chegar. Jorge Wellington. Aí. Assim, né? Boa noite aqui, recebendo o Edmundo Filho, o Sandro Lima, e já agradeço a presença de Edmundo, de Sandro Lima também, e está aqui conosco aqui o Rafael Teixeira, está dizendo aqui até que o microfone está novo, né, Jorge Wellington? E o João Ferreira também disse que está aqui já conosco, o Elba é presente, o Ailton Cipriano também está chegando aqui. E lembrando aqui, né, que os nossos internautas compartilhem a nossa live e convide seus amigos, seus primos, e vamos aqui compartilhar muita informação. E desde já eu direciono a minha pergunta, o meu questionamento a Edmundo Filho. Edmundo Filho, boa noite. Quem é Edmundo Filho? Boa noite, um abraço a todos. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, a oportunidade de a gente compartilhar aprendizados e aprofundar também conhecimento. Eu sou um apaixonado pela comunicação, minha origem é do rádio, migrei para o jornalismo e hoje coordeno o núcleo de rádio do governo do estado, com muita honra. Foi uma grande escola e ainda é uma grande escola para aprofundar o aprendizado e, sem sombra de dúvida, ajudou muito no meu crescimento profissional. Eu vim da iniciativa privada, mas já estou desde o ano 2006 incorporando aí a equipe do eleito à época governador Jacques Wagner e com ele participando desde o primeiro dia de mandato nessa escalada que foi a reeleição de Wagner, a eleição de Rui e a reeleição também do atual governador do estado, Rui Costa, que tem demonstrado para a Bahia o seu espírito republicano, que marcou os 8 anos da passagem do governador Jacques Wagner à frente da gestão do estado, ajudando, inclusive, a melhorar as relações político-institucionais
na Bahia e marcando de uma forma significativa uma nova era nesse relacionamento político partidário no nosso Estado, para nossa alegria, evidente, de um debate, de democracia, de divergências, mas, acima de tudo, de respeito às institucionalidades e marcando, assim, portanto, um período que a gente vai rememorar para a história futura, evidentemente. Johnny Costa. Pois bem, primeiro, boa noite, Edmundo, tá? Um prazer enorme tê-lo aqui, viu? Demorou, mas chegou, né? Você sabe que você é queridíssimo aqui em Pirá, tá? Tá demorando de aparecer por aqui, viu? Mas apareça Obrigado, sempre. Johnny. Obrigado. É verdade, é verdade. E você é um professor da gente, né? Você sabe que está sempre presente também conosco nas rádios comunitárias e a gente tem o prazer de tê-lo aqui, um excelente jornalista, tem uma vida no rádio muito marcante aqui na Bahia, né? E essa contribuição que você está dando para o governo aí nesse momento tão delicado, né, Edmundo, que é a pandemia, né? Eu fico contente e já parabenizo a iniciativa que com certeza vai na linha da direção do trabalho da Abraço, que é a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Eu pude, desde o início, acompanhar essas mudanças que foram significativas, ainda estão em curso, mas essencialmente partem essas mudanças do princípio da organicidade, do compromisso, da cooperação e da superação de pessoas abnegadas que dão a sua dedicação, como você e outros companheiros, para o desenvolvimento da radiodifusão comunitária no Brasil. A gente sabe das dificuldades que esse setor atravessa, ainda mais agora, em meio à pandemia. Se os veículos tradicionais que recebem publicidade, inclusive institucionais, já enfrentam enormes dificuldades para manter as suas atividades, estão reduzindo também a remuneração de seus colaboradores, a dificuldade ela se assemelha e se avoluma ainda mais para esse setor que presta um serviço de relevância para as suas comunidades e que muitas vezes sequer essas regiões que são beneficiadas por esse serviço essencial têm a mesma cooperação, a colaboração e a contrapartida para o financiamento e funcionamento das rádios comunitárias. Esse é um debate que ainda precisa ser muito acalorado, muito motivado. A gente tem parlamentares aqui na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal que ajudam nessa discussão, nesse debate, evidentemente com as suas limitações também institucionais, mas sempre quando são procurados pelo Abraço e incentivados ou provocados aqui também pelo governo do Estado, cooperam de alguma forma. E nada diferencia mais a rádio comunitária também desse papel associativo que ela compreende e, evidentemente, nasce dessa forma. E não há outro sentido se não for de cooperação e colaboração para a existência da radiodifusão comunitária, mas a gente precisa avançar na questão do financiamento, na questão da sustentabilidade no setor importante para a democracia brasileira, e a expansão dessa atividade no governo Dilma se deu exatamente nessa direção. Mas para além de existir, de ter uma carteira de identidade, de ter uma certidão de nascimento, a radiodifusão comunitária também precisa ter o seu papel reconhecido pelas instituições e, acima de tudo, o investimento para o financiamento para uma atividade que, assim como a radiodifusão comercial, também depende de tecnologia, de atualização para se manter firme nesse processo cada vez mais crescente, que é da automação em todo o mundo, não é só em nosso estado, não é só no Brasil. E nesse momento de pandemia, os governos, de um modo geral, também lançam mão dessas ferramentas nas mídias sociais, das rádios comunitárias, das mídias alternativas, porque é necessário que a notícia, que a orientação, ela chegue para a pessoa que está nos grandes centros, que acessa a mídia tradicional, mas também para quem está em um povoado, para quem se encontra em uma área mais distante, em que a rádio comunitária é quem atende aquela comunicação local e regional, para quem está também numa região que não tem uma rádio comunitária, mas tem um blog, tem um site e tem, portanto, ali um pequeno veículo que presta um serviço de levar essa informação, de discutir os temas locais. E o Brasil é um Brasil de realidades, é um país com muitos Brasis que se representam, se enxergam, se relacionam, mas tem as suas especificidades. E a Bahia não é diferente, é um estado brasileiro com extensão territorial equivalente à França, por exemplo, e tem as suas especificidades para cada região, principalmente nesse campo da comunicação. Então a comunicação tem um papel estratégico em época de pandemia,
esse debate que está colocado na sociedade, mais ainda com a produção e a difusão de fake news. O governo do estado criou ferramentas e o governador também sancionou um projeto que foi discutido na Assembleia Legislativa, que é o projeto das leis da fake news, para a gente combater, para a gente tentar, de algum modo, que a sociedade compreenda que, para além de ser um crime, a produção e a difusão de fake news, elas afetam de forma significativa a nossa vida. Isso tem destruído reputações, isso tem impedido o desenvolvimento, isso tem criado problemas psicológicos, problemas também para as imagens pessoais, profissionais e corporativas e até empresariais, e para além disso já até provocou situações constrangedoras e conflitantes, levando pessoas até a morte. Então não é possível que em pleno século XXI as pessoas continuem difundindo e produzindo fake news, notícias falsas, no volume que estamos vendo, não só aqui na Bahia, mas em todo o planeta. Especificamente aqui, o Estado tomou as providências, o governador sancionou uma lei, que é a lei da fake news, criou um ambiente via WhatsApp, que as pessoas podem fazer a denúncia, e aproveitando aí o canal de vocês, que também são comunicadores, é o 719-9646-4095, 719-9646-4095. É evidente que, para além desse número do WhatsApp, também existem os canais institucionais, com as delegacias digitais e os grupos também que podem ajudar na identificação dessas pessoas. Quero mais uma vez agradecer o espaço e me colocar aí à disposição para os questionamentos. Eu fiz aqui uma rápida fala em relação ao nosso trabalho e a importância também das áreas comunitárias, mas, sobretudo, nesse momento de muita preocupação no mundo, acho que a gente não pode abrir mão de ficar de olho aberto em relação às fake news, à difusão de notícias falsas e à produção em grande escala que o Brasil tem experimentado com os resultados das eleições e mais ainda com esse inquérito do Supremo Tribunal Federal e outras instituições que estão acompanhando isso de perto, demonstrando que nós estamos também diante de um outro vírus, de uma outra pandemia que precisa ser combatida. O coronavírus, da colaboração e cooperação de cada um, não saindo de casa se não houver necessidade, evitando aglomerações, utilizando máscara, não abrindo mão também da sua higiene pessoal, lavando as mãos sempre que tiver contato com alguma superfície ou com alguma outra pessoa, enfim, que exponha a sua saúde ou exponha também a saúde das outras pessoas, mas o uso de máscara é imprescindível e o distanciamento social também é outra ferramenta, além da higienização das mãos com álcool em gel. Sandro Lima. Muito bem. Muito bem, Edmundo, prazer recebê-lo no Ipiracity nessa noite de hoje e agradecer por você ter aceitado o convite. Sei que você está numa agenda apertadíssima, a gente tem falado bastante nos últimos meses. O enfrentamento à pandemia não é nada fácil, né? É algo que requer muita energia e uma preparação psicológica muito grande de todas as partes. O que está acontecendo nessa noite de hoje é um exemplo muito prático do que é a pandemia, né? Porque você está em Salvador, eu estou em Rui Barbosa, Johnny está em Ipirá e Jorge Wellington está lá nos Estados Unidos. E os efeitos da pandemia, psicologicamente falando, emocionalmente falando, ele é igual em todas as partes do mundo, né? Rui Barbosa está experimentando nas últimas 48 horas, no último final de semana, para ser um pouco mais preciso, de um momento avassalador do vírus. Nós tínhamos 2 casos, passamos um mês aí com 2 casos, depois mais um mês com 4 casos, e de repente, em 5 dias, nós passamos de 30 casos e a primeira morte, infelizmente, na manhã de hoje. Mas você está lado a lado do governador, eu tenho acompanhado sua agenda, você tem alimentado as redes sociais, as emissoras de rádio comunitária, rádios comerciais, televisão, todas as plataformas de internet, o tempo inteiro com informações. O que é que tem sido mais difícil para você, enquanto um dos assessores e responsável pelo setor de radiodifusão do governo do estado? O que é que você tem observado de maior dificuldade para o próprio governador, que está na linha de frente desse combate, que faz uma colisão agora aí com a ACM Neto, que é talvez na política o seu grande rival dos últimos anos, mas esqueceram essa rivalidade política e conseguiram fazer uma aliança em prol desse combate, em prol da comunidade de Salvador e da Bahia.
Na sua vasta experiência na comunicação, o que é que tem sido mais difícil? Sandro, quero aproveitar a oportunidade e saudar também os outros companheiros de rádio, mas em especial você que está ainda na direção da Esperança FM de Rui Barbosa, que passa ainda por um momento difícil, que é a reconstrução do parque de transmissores de vocês e de outros equipamentos que foram danificados. Então, apresentar aqui a minha solidariedade e esperar que esse processo de reconstrução seja o mais rápido possível e que vocês consigam atravessar aí esse momento com o apoio da comunidade, com a solidariedade das pessoas e também com a minha solidariedade, com o meu apoio aqui incondicional para reconhecer a importância da Esperança FM aí para os cidadãos de Rui Barbosa e de algumas localidades aí que conseguem acessar hoje, também em função de vocês não estarem apenas na radiofrequência tradicional de 25 watts, mas também na internet, o que é essencial. E a gente discutiu isso em um congresso, em um encontro que nós fizemos e pudemos apoiar aí em Rui Barbosa, que era exatamente a questão do alcance hoje do rádio e também de outros veículos tradicionais nas plataformas que ganham o mundo e não tem mais fronteira para essa comunicação, como você bem frisou eu. Companheiro lá, Jackson, em Piauí, ou em Pirá, o Jorge nos Estados Unidos, eu aqui em Salvador, e os efeitos dessa pandemia, apesar de serem em escalas diferentes, com maior ou menor gravidade, eles afetam as pessoas de maneira muito igual no sentido dos aspectos psicológicos, das limitações físicas, da dificuldade de acesso à saúde, da preocupação com a preservação da vida, a solidariedade, a preocupação com o outro. Então, são muitos fatores que juntos criam um novo mundo e a necessidade, a discussão de como a humanidade vai superar esse momento difícil e de que forma nós vamos aprender a lição da solidariedade, do amor, da proteção ao outro, enfim, de como a gente pode cuidar melhor desse mundo e das pessoas. Acho que essa vai ser a grande escola que o mundo vai conseguir vislumbrar para o futuro e mais ainda mergulhar para aprender. Em relação à sua pergunta, existem dois fatores aí que são essenciais. Um é técnico, que é você conseguir, nessas mais diferentes linguagens, o rádio, a internet, a TV, o impresso, a mídia exterior e as plataformas digitais, e, enfim, todos os meios de difusão da informação hoje disponíveis, o WhatsApp, enfim, os aplicativos, e você ter uma linguagem que consiga conversar com esses diferentes públicos, com esses diferentes perfis, para levar uma mensagem, primeiro, de conforto, de acolhimento, de segurança, tranquilidade e confiança para que as pessoas entendam que o papel do Estado está sendo desenvolvido com responsabilidade, com cuidado, com atenção, com zelo, com o erário público e com transparência. Então, encontrar essa linguagem e conseguir acessar esses e-mails na velocidade que a notícia e a informação hoje impõe para qualquer agente público ou privado é uma tarefa que a gente teve que superar, se sobrepor, inclusive, às limitações em algum momento, porque assim como os veículos de comunicação, os governos e outras atividades em todo o mundo, nós tivemos que superar muitas barreiras e aprender com a dificuldade, ao mesmo tempo ver outras experiências e beber dessas fontes para que a gente pudesse avançar. Então essa foi, de algum modo, a primeira barreira a ser superada. E outra diz respeito à cooperação e à colaboração das pessoas no quesito fundamental, que outros países tiveram mais sucesso do que o Brasil ainda continua, de alguma maneira, com enorme dificuldade, por não compreender que esse é um momento de união, de solidariedade entre as pessoas, é um momento de, como você colocou aí, nos unirmos, independente das bandeiras ideológicas. O que fez aqui o prefeito da cidade, Semineto, o governador Rui Costa e outros atores políticos também, que deram um exemplo para o Brasil de que nós não podemos mergulhar
nesse aspecto da disputa político-eleitoral, deixando de lado o papel político-institucional, a responsabilidade de cada gestor, de cada ente público, para que a gente possa superar esse momento, exatamente como eu frisei antes, entendendo que ninguém sozinho vai vencer a batalha contra o coronavírus. Então, essa compreensão, primeiro das autoridades, dos gestores públicos, ela é fundamental para que a gente possa dar o exemplo e fazer com que as pessoas entendam a necessidade de união. E é claro que o comportamento humano, por falta também de compreensão do que é o Estado brasileiro, do que é o compromisso e a cidadania unidos a esse processo de transformação que o mundo está passando, e as pessoas não tiveram, ao meu ver, essa compreensão, essa cooperação com o Estado, muito em função também do comportamento do presidente da República, em especial, e de seus aliados, que mergulharam em uma conspiração como se o coronavírus fosse criado para derrubar um governo institucionalizado por esse ou aquele partido de esquerda com o único propósito de tirá-lo do poder. Infelizmente, há uma confusão criada no Brasil por quem deveria dar o exemplo, ter o papel de união que outros líderes mundiais conseguiram e que, mesmo sendo ideologicamente de direita ou de esquerda, tiveram o compromisso de dividir responsabilidades, de também liderar um processo que é necessário. A Austrália deu um exemplo muito bom disso, de que você precisa, enquanto gestor público, ter um processo dentro de um país, com todas as suas divergências e especificidades. O Brasil não é o único, o mundo é assim. Qualquer país, em qualquer área do planeta, vai ter diferenças político-partidárias, institucionais, e vai ter também um processo de aprendizado para toda a população. Foi assim em todas as partes do mundo, nos Estados Unidos, com um presidente também centralizador, mas que compreendeu, mesmo não tão de imediato, a importância de se legitimar as lideranças regionais, as lideranças locais, para, nesse processo de construção em conjunto, se encontrar as medidas mais eficazes. Então, o Brasil viveu esse momento, ainda vive esse momento de confusão e que só tem prejudicado a aplicação das políticas públicas necessárias para se conter o avanço do coronavírus em nosso país. Então, essa confusão na cabeça das pessoas criou um outro ambiente de enorme dificuldade. Os governadores e os prefeitos aqui na Bahia e em outros estados saíram na frente e tomaram medidas e providências que foram, claro, medidas que vieram de outros países, do aprendizado de outras civilizações e sob recomendação também da própria Organização Mundial da Saúde. E a incompreensão das pessoas, Sandro e Jacques, nesse sentido, Jacques, de não entenderem que uma medida ela não é automática. Primeiro porque o mundo não conhecia e não conhece ainda os efeitos e causas do novo coronavírus. Há aprendizados e experiências em construção. A própria busca da vacina envolve hoje mais de 100 movimentos, mais de 130 movimentos de vários países, com vários experimentos, e que ainda não avançaram para uma convergência, porque não há a difusão, ou melhor, a construção de uma vacina, pelo menos é o que mostram as experiências mundiais, num espaço tão curto de tempo. Nós não chegamos sequer a 7 meses do primeiro caso do surgimento do coronavírus. E nós não vamos conseguir uma vacina em um espaço curto ou inferior a 2 anos, com segurança, para que chegue a todo o planeta. Então é um momento de reflexão que as pessoas precisam entender e não embarcar nessas aventuras ideológicas que falam que não querem partidarizar, mas o que tem influenciado e muito o comportamento da população brasileira, o que é muito lamentável. Eu queria ouvir um pouquinho, eu estou até ouvindo aqui a Railda Ribeiro dizendo que gostaria de ouvir um pouco de nós todos. Então vamos lá, Railda. Nosso amigo Jorge L, que está lá nos Estados Unidos, foi por isso que eu provoquei dizer quais são as localidades que nós estamos, né, porque há realmente uma má interpretação das coisas aqui no Brasil, né? Na minha opinião, existe uma
uma guerra ideológica política no Brasil, né, desde a última eleição, na eleição do presidente Bolsonaro, e as pessoas têm misturado esse debate, o debate político com o debate do coronavírus. Acho que são coisas diferentes. Eu queria ouvir do nosso amigo Jorge Wellington, que está lá nos Estados Unidos, e a gente vê que os Estados Unidos é o epicentro hoje do coronavírus. Como é que está a vida das pessoas, a sua vida, a vida dos seus familiares aí nos Estados Unidos nesse combate ao coronavírus? Nosso amigo Jorge Wellington, que inclusive é enfermeiro. Pois é, Sandro. Então, aos nossos ouvintes aí, né, aqui nos Estados Unidos foi o seguinte, quando começou a questão da pandemia, inicialmente teve aquele problema que muita gente ainda frequentava bares, enfim, todas como é que eu posso dizer, supermercados, tudo, até ter o lockdown. Só que aí, o que é que acontecia? Não foi provocado essa, eu posso até dizer, um tanto quanto baderna, essa enxurrada de informação que aconteceu no Brasil, onde um grupo dividiu o Brasil para dizer que não existia essa epidemia e, ao mesmo tempo, não, era uma gripezinha, como disseram aí. Isso é um problema gravíssimo. Gravíssimo porque expõe a população a uma doença que é extremamente, assim, como é que eu posso dizer? Letal, né? É um vírus letal. Não é letal, porque o próprio coronavírus, ele não é tão letal assim, mas o poder de infecção é muito grande. Ele tem um grau de contágio exponencial, né? Isso. Consequentemente, com essa informação que passaram, ou seja, misturar a política com essa questão da doença, acabou acontecendo isso. Só que os Estados Unidos, ele não foi para esse lado, apesar que já tinha alastrado muito. Foi aí que, por isso, que tornou-se o epicentro da pandemia. Só que depois teve o lockdown. Hoje, atualmente, já está regularizando a situação, mas ainda há uma possibilidade que possa ter outro lockdown. Inclusive, eu não sei se vocês têm informação aí, mas a China já relatou que há um possível lockdown, se já não fez, lá no país. E o Japão... Eles anunciaram para Pequim, né? A região de Pequim já entrou em lockdown. Isso. Então, e o Japão anunciou ontem também que pode ser que também vai entrar em lockdown. Então, essa enxurrada de informações, misturando a saúde com política, é muito complicado. Edmundo sabe, Edmundo acompanha o dia a dia aí, Johnny também, Sandro também. É muito complicado. Eu acho que a gente tem que separar as coisas para poder a gente ver que saúde é saúde, política é política. Os partidos políticos, as vertentes diferentes, que pensam diferente, isso tem que ser no âmbito político. Mas no âmbito de saúde, uma saúde pública, que essa epidemia demonstrou aí que nós fomos pegos de surpresa em todos os países do mundo. Se você for analisar, em todos os países do mundo, você viu a fragilidade do sistema de saúde. E o sistema de saúde não é só frágil aí no Brasil. Foi frágil aqui também, que é primeiro mundo. Então, você viu que acabou assolando todo mundo. Então, isso é que você tem que ver, que a gente tem que encarar toda essa situação de uma forma séria, honesta, e não misturar essa questão como misturaram política com saúde, que aí, infelizmente, ainda acontece aí. A gente fica triste e, se não tomar cuidado, inclusive, eu acho de grande valia o governo do estado da Bahia, o Rui Costa, ele tem tomado providências realmente sérias e benéficas para a sociedade. Então,
Na minha opinião, eu acho que Rui Costa está no caminho correto para poder tentar sanar essa pandemia e vamos ver o que é que dá. Com certeza, Rui Costa está no caminho certo. Aproveitar a sua deixa aí, Jorge, perguntar a Johnny aí que está na cidade de Pirá. A cidade de Pirá aí não chega a ser uma Feira de Santana, que é um portal maior de interligação de várias regiões do estado e do país, mas é uma cidade que é um portal também da Chapada e para outras áreas aí do semiárido e do Grande Sertão baiano. O comportamento da prefeitura local, mesmo sendo de oposição ao governo do estado, porque assim como Salvador, Feira de Santana, aí também em outras cidades, o governador teve o cuidado de respeitar a autonomia de cada autoridade local, mas não deixando de dialogar, de demonstrar quais as experiências que estavam sendo produzidas e sendo colocadas em outras regiões da Bahia ou em outras regiões do país ou até fora do Brasil, porque a nossa equipe de saúde se qualificou para isso, buscou, pesquisou, vivenciou também experiências e compartilhou experiências com outros países. Nós temos aqui o Dr. Badaró, que é uma das referências na área de infectologia, que integra a nossa equipe de saúde. O próprio secretário de saúde, Fábio Vilas Boas, também é um pesquisador. Mas eu queria saber aí, Sandro, você também aí em Rui Barbosa, que é exemplo de Pirá, é uma cidade estratégica aí para a Chapada, para vários municípios vizinhos, comportamento dos gestores e a relação político-institucional, sendo ou não da base do governo. Porque, como colocou aí o Jorge, essa politização em nada ajuda. Nós temos que observar protocolos, nós temos que observar as experiências e trocar e compartilhar essas informações, se encontrando as melhores medidas para cada local, de acordo com as suas particularidades. Não existe uma receita de bolo, não existe uma receita pronta para o enfrentamento ao coronavírus. Não sou eu quem está dizendo. Não sou eu quem estou dizendo. Quem diz isso são os especialistas, as pessoas que estão à frente de pesquisas do mundo afora, e mesmo assim, a cada instante você vê o recuo dessa ou aquela autoridade sanitária mundo afora, porque o que valeu como experiência para uma região não teve o mesmo resultado em outra. E aí vai se estudar a particularidade, a especificidade dessa ou daquela região, encontrando-se aí as diferenças. Eu queria saber de vocês dois aí, em regiões como Ipirá e Rui Barbosa, se esse comportamento ele foi, de certo modo, moderado, institucional, estribado, politizado, e também há que se considerar a própria pressão de alguns setores locais em função dessa proximidade que tem o prefeito da cidade, por exemplo. E Johnny Costa. Johnny Costa. A gente sabe que isso funciona, né? Verdade. O prefeito aí, aliás, é radialista, né? O Marcelo. Marcelo Brandão. Olha, interessante com essa pandemia, Edmundo e Jorge e Sandro, é que no Brasil é uma situação inusitada. Não houve consenso aqui devido à politização. Aí o que acontece com isso? Quem paga o pato é a população mais carente. A saúde no Brasil todo não andava bem. Essa é a plena realidade. Os governos têm tentado, mas até, se você, por exemplo, um fato, a Itália. Qual a cultura da Itália? O turismo. O pessoal vivia na rua. Agora acho que o sinal do Johnny caiu lá, né? Vamos lá. Deixa eu falar aqui de Rui Barbosa, então, enquanto o Johnny retorna. O prefeito de Rui Barbosa, né, que é um aliado do senador Otto Alencar, tem feito o papel dele enquanto autoridade, tem estado na linha de frente, tem acompanhado de perto, e Rui Barbosa já passam de 30 decretos ao longo dessa pandemia. Há muitos momentos de questionamentos. Hoje mesmo há um questionamento muito forte da população referente a esse primeiro óbito que houve aqui no povoado do Juca,
né? Mas o prefeito, ele está sempre na linha de frente, ele não sai das redes sociais, ele não sai do rádio, ele não sai da informação, a Secretaria de Saúde emite os boletins diariamente, né? O Rui Barbosa montou barreiras nos seus acessos. Essas barreiras funcionam durante o dia, à noite há um questionamento muito grande do porquê que elas não funcionam. O Rui Barbosa recebeu um volume considerável de recursos, e a população hoje cobra uma transparência na aplicação desses recursos do gestor, e ele vem para a linha de frente dar as suas explicações. Isso tem facilitado a comunicação. Agora, o que Johnny disse aí é interessante, né? A comunidade, ela precisa cada vez mais de transparência da gestão pública. E a gente está vendo no Brasil que a pandemia, não é o caso, graças a Deus, até o momento de Rui Barbosa, e o prefeito Rui Barbosa tem dito o seguinte: Rui Barbosa não vai ver Polícia Federal por aqui. É o que a gente realmente espera de uma gestão pública transparente e com responsabilidade. Eu costumo dizer aqui na rádio, que a gente tem acompanhado isso de perto, que a atuação do prefeito tem sido uma atuação realmente dentro daquilo que pode ser feito com a pandemia, tem sido uma atuação muito boa, né? Ele tem dado uma atenção à comunidade, às populações, à zona rural, enfim. Agora, Edmundo Filho, a gente não pode deixar de falar que no Brasil há um questionamento muito grande da população, e isso talvez esteja indo no direcionamento político, que o mau gerenciamento por muitos gestores no Brasil desses recursos que têm chegado, né, nos estados, nos municípios, nas santas casas, e a população ela quer saber como é que isso está sendo investido. A Polícia Federal tem feito aí várias intervenções, várias operações pelo Brasil afora, né, porque isso tem trazido realmente uma inquietude muito grande por parte da população brasileira, né? Aqui em Rui Barbosa, graças a Deus, as coisas estão dentro de um controle esperado, dentro da estrutura que se tem, que não é uma estrutura grande. E o que tem se procurado evitar o tempo inteiro é que haja um colapso na saúde do município, né, na Santa Casa, nos postos de saúde, porque nós não temos estrutura para casos graves. Todos os casos que ocorreram por aqui não precisaram de internamento, foram casos leves, mas o prefeito tem realmente dado uma atenção toda específica nesse sentido. Agora, os questionamentos existem e nós vamos continuar questionando, porque é importante para o processo de democracia e para o processo de divisão política que o Brasil vive hoje. Pelo que eu acompanho aí também pela mídia, o prefeito de Pirá, o Johnny ainda não pôde ainda retornar, mas acredito que ele pode atestar ou não. Eu acho que ele retornou já aí, né, Johnny? Pela proximidade, já está aí? Ele já retornou já. Retornou. Okay. O que eu pude acompanhar, Johnny, é que o prefeito tomou medidas aí, e algumas até conflituosas, e sofreu uma pressão grande, né? É evidente que é uma situação nova, aí no ano de eleição, muitas vezes isso vai ter repercussão, se não na eleição, de um modo geral, no voto, mas nos bastidores, na disputa política, isso é inevitável. Mas nesse momento eu acho que nós todos temos que olhar a necessidade de se afastar esse debate e não se politizar. É muito difícil porque as pessoas tendem a confundir, inclusive, os papéis no momento que é necessário, do que você falou aí, por exemplo, Sandro, de cobrar transparência. Cobrar transparência não é fazer oposição raivosa, desrespeitosa, como a gente tem observado aí, e tumultuando, inclusive, o ambiente da comunicação. A gente fala de comunicação como um princípio hoje básico, inclusive, o Jorge falou lá dos Estados Unidos sobre isso diretamente, porque no momento em que se instala um ambiente de intranquilidade, de informações que começam a circular, que não são verdadeiras e só trazem insegurança, o tumulto se instala e você beira o caos ou chega ao caos, exatamente por aquela informação que acaba virando verdade e você não consegue mais, inclusive, demover da racionalidade das pessoas
que aquilo não tem sentido, que aquilo não faz o menor sentido, que não tem sustentação, que não tem embasamento, que não há base científica para aquela informação, como, por exemplo, do uso de determinado medicamento no tratamento de qualquer doença, e não apenas do coronavírus. E como você já tinha um ambiente fértil no WhatsApp e nas redes sociais para a difusão disso, num momento tão sensível, em que as pessoas já estão fragilizadas, amedrontadas, e tem certa insegurança em relação como se dá a transmissão, a falta ou não de medicamento, de leitos. Então, todo esse ambiente nocivo, ele é catapultado quando você tem esse descompromisso com a informação. Então, é realmente muito preocupante, e os canais, muitas vezes, de enfrentamento da fake news, da informação falsa, eles não têm o mesmo alcance e a velocidade ou instantaneidade que essas fake news conseguem alcançar. Exatamente porque nós temos esse ambiente sensível, hoje partidarizado, politizado, e se a pessoa acha que aquela informação é verdadeira, ela não checa, ela não busca detalhes, não busca saber ou se certificar se aquilo tem algum fundo de realidade, é algo racional. Muitas vezes, até nas entrelinhas, você percebe que não há a menor condição daquilo ser verdade, daquela informação prosperar. E o quesito, ele é sempre lançado da mesma forma. Uma manchete que chama a atenção, uma notícia que desperta o seu interesse. Muitas são as situações em que as pessoas sequer leem o conteúdo, mas pela forma chamativa, pela forma como aquela notícia ou informação desperta o seu interesse, a pessoa acaba até compartilhando de forma irresponsável, muitas vezes sem conhecer, algumas com certa ingenuidade, mas outras por convicção, por entender que aquilo é verdade, que aquilo tem algum sentido e que aquilo pode até orientar as pessoas ou as outras pessoas, compartilhando um conteúdo que é realmente muito ruim para a democracia, muito ruim para a saúde das pessoas. E a pergunta aqui do Elber, ele está falando em relação às verbas publicitárias governamentais para as áreas comunitárias, se não existe, se não seria uma forma de incentivo. Esse é um debate que é caro para a sociedade brasileira. Um debate amplo, viu? Amplo. É amplo, é caro, e a gente precisa, de alguma forma, encontrar uma maneira de superar. Aqui na Bahia há um projeto que ainda não conseguiu andar na Assembleia Legislativa, mesmo o governo sendo incentivador lá atrás e saindo do gabinete do ex-secretário de Comunicação, Robson Almeida, hoje parlamentar e relator do projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa, mas ainda não conseguimos arregimentar uma forma de segurança jurídica para que esse recurso seja direcionado para as áreas comunitárias. Nós observamos aí em alguns estados a difusão de editais, chegamos até a fazer via aqui o IRDEB, inclusive, mas a falta também de experiência, tanto do governo quanto das áreas comunitárias, para convivência com esses editais, isso acaba sendo agente limitador. E a gente sabe das limitações, inclusive, muitas emissoras não funcionam com equipamentos já superados, com equipamentos que precisam ser atualizados do ponto de vista da automação, do custo até, são equipamentos de manutenção muitas vezes mais cara do que os que já existem disponíveis hoje no mercado. Mas, para além disso, o financiamento das rádios comunitárias, no meu entender, não pode ficar restrito ao sabor desse ou daquele governo. É preciso uma política pública efetiva que garanta para esse setor alguma sustentabilidade e que se associe também esse financiamento não apenas às verbas governamentais, mas, sobretudo, à participação da sociedade, que é beneficiada por esses instrumentos que são importantes em suas áreas de atuação, que cumprem um papel social, e que se beneficia é o cidadão que mora naquela localidade, é o comércio daquela localidade, e diferentemente também das rádios e dos veículos tradicionais, a rádio comunitária nasce com esse papel, né,
de ser um agente de desenvolvimento local e regional, de difusão das notícias, das informações, para preservar, inclusive, as culturas locais. Mas para que isso tudo aconteça, é necessário esse olhar mais amplo dessa sociedade local, dessa sociedade regional, para também ajudar no financiamento. E o que você vê, Brasil afora, é um esforço enorme de vários atores, pessoas abnegadas, que tiram dinheiro do bolso, que fazem a realização de bingos, atividades culturais, na tentativa de cofinanciamento ou de financiamento, e muitas vezes acabam confundidas como proprietárias, porque as pessoas não querem se envolver, não se envolvem, mas precisam daquele instrumento. E contribuindo um pouco aí com o Edmundo, já eu quero ouvir Johnny também. Oi, João Joel, vamos lá. Deixa eu só falar um pouquinho aqui, Sandro. Mandar uma boa noite aqui, né, para os nossos internautas aqui, o Alonso Oliveira Neto, o William Almeida, a Elane Alonso aí de Pirá, né? O Edmilson Carneiro, enfim, muita gente aqui participando, o João Ferreira, o Francis Juliano, Edmundo, manda um grande abraço para você, que é jornalista lá do Bahia Notícias. Ele diz assim, boa noite, garoto. Caro Edmundo, a gente sabe que um dos grandes problemas para a sobrevivência das rádios comunitárias é o financiamento. Quais são as melhores experiências que você conhece e que podem servir de modelo para as rádios que já existem ou que querem iniciar um projeto? Aproveito para mandar um grande abraço aí para Jorge, Johnny, Sandro e o próprio Edmundo, que em vez em quando a gente se bate aí nos trabalhos aqui em Salvador. É verdade. Uma das maiores experiências que eu pude observar, e ela está bem próxima aqui da gente, que é da Reserva Banzaê, de uma ONG que desenvolveu um projeto cultural e capta, inclusive, recursos fora do Brasil. É claro que ali há uma especificidade, que há uma defesa da comunidade indígena, da defesa da cultura, da manutenção, da tradição do povo de raiz indígena, e, evidentemente, há um apelo muito maior para a captação de recursos até fora do Brasil. Mas eu acho que pode ser um bom espelho para se encontrar uma forma, mas para isso, uma forma mais eficiente, mas para isso, volto a frisar, é necessário que as pessoas da sociedade, da comunidade local, também colaborem, também ajudem. Esse projeto, ele foi desenvolvido a partir das experiências locais, que chamou a atenção o projeto de organismos internacionais, que viram ali uma experiência e uma oportunidade para incentivar o desenvolvimento local, para além da radiodifusão, para que essa experiência da rádio pudesse ser um difusor, um agregador, para que a própria manutenção da cultura pudesse ser valorizada, pudesse ser ampliada. E os índios, eles fazem da rádio comunitária um instrumento exatamente de manutenção da cultura, de difusão da cultura e também de manutenção das suas tradições. Então, um tripé associativo que contou primeiro com a própria comunidade local e regional e o reconhecimento de organismos internacionais. Para a gente, evidentemente, encontrar essa experiência no Brasil e em outros estados e municípios, vai se aplicar a cada situação, a cada cultura. Nós temos a Bahia, por exemplo, é um estado muito grande, que você tem uma convivência cultural e experiências culturais diferentes. Na região de Juazeiro, por exemplo, com o turismo muito forte, com o agronegócio, com a agricultura familiar. Você já tem no extremo sul uma convivência mais próxima com Minas e com o Espírito Santo, do ponto de vista cultural. Existem especificidades lá também do povo indígena, de várias nações indígenas, e que não tiveram, por exemplo, o mesmo desenvolvimento da pequena Banzaê, ou a mesma experiência. E são muito comunidades bem. Tradicionais. Deixa eu contribuir com o Edmundo aí, antes de contribuir com ele nessa questão do financiamento das rádios comunitárias. A gente vive isso no dia a dia. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Sheila, que está aqui acompanhando a gente na live, para a Junelma, o Weber Santos, para Walter Lima em Macajuba, para o pessoal de Itaitê, nosso amigo Val Marques lá de Itaitê, Valmi Brito em Laje, nosso amigo
Deixa eu ver aqui. Valmir tá sumido, eu digo ele que tá sumido. Valmir tá em Laje. Deixa eu ver Tá aqui. abduzido? Álvaro Dias, lá em Brasília, grande Álvaro que acompanha as redes sociais, está antenado em tudo. E deixa eu falar aqui um pouco sobre essa questão do financiamento, né? As rádios comunitárias têm um grande obstáculo, que é a Lei 9.612, que é a lei que cria e regulamenta as rádios comunitárias no Brasil. Essa lei, quando foi criada em 98, ela impediu com que as rádios comunitárias acessassem a verba de mídia, a verba pública, inclusive de prefeituras, câmaras de vereadores, etc. Existe no Congresso Nacional, e a luta das rádios comunitárias no Brasil, né, das abraços estaduais, da Abraço Brasil, e de outras entidades que representam rádios comunitárias no país afora, é justamente de conseguir romper essa barreira dentro do Congresso Nacional, porque é lá que se muda a legislação. Né? Existe um projeto tramitando, que passou, inclusive, já pelo Senado, foi aprovado no Senado, que é o aumento de potência dessas emissoras comunitárias e a abertura de mais canais. O relator foi, inclusive, o senador Otto Alencar, aqui do estado da Bahia. Nós temos um projeto para acessar a verba pública, né, para que as rádios comunitárias façam livre publicidade local, não é regional, é local, para que elas possam fazer contratos com prefeituras e câmaras de vereadores e com o próprio governo do estado. E existe um projeto de lei, no nosso caso específico aqui na Bahia, porque já existem 5 estados brasileiros que conseguiram formatar a sua própria legislação, né, para poder fomentar essas rádios através de editais, através também de recurso público, né, de contratos via internet. São vários viés que estão encontrando pelo Brasil afora. Aqui na Bahia, como Edmundo já frisou, nós temos um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa já desde 2018. O relator atual dele é o deputado estadual Robson Almeida. Esse processo está bastante avançado e agora, quando nós teríamos uma possibilidade, inclusive, de diálogo com o governador e com a Casa Civil, né, houve a chegada da pandemia, que travou tudo. Né, travou tudo, mas há um processo já bastante avançado de discussão, de debate. É um caminho, a gente sabe que é um caminho longo, mas tem alguns estados no Brasil que estão conseguindo encontrar esse caminho. E um outro caminho importante, o companheiro aí perguntou a respeito de algumas experiências. A gente tem tido experiências de rádios comunitárias pela Bahia, que elas estão transformando as associações e linkando em outros ramos de atividade, agricultura familiar, tecnologia, né, e, enfim, e outras atividades culturais. E o que é que elas estão fazendo para poder buscar recurso? Elas estão participando de editais internacionais, editais de ONGs, editais culturais, né, têm conseguido recursos, né, para poder estar injetando nessas associações. Por quê? Porque as rádios comunitárias elas são gerenciadas por associações. Né? As detentoras de rádios comunitárias têm que ser uma associação. Essas associações, tendo outras vertentes e outros viés de atividade, ela pode investir em agricultura familiar, que não tem nada a ver com o departamento de rádio. Ela pode concorrer a editais culturais, a pontos de cultura, por exemplo, Macajuba, Remanso. Essas rádios são pontos de cultura, receberam recursos importantíssimos para os seus investimentos tecnológicos. E a gente tem encontrado vastas experiências pela Bahia e pelo Brasil afora, nesse sentido, né, na busca ativa desses recursos. Por quê? Porque a Lei 9.612 é uma lei que a gente está tentando mudar no Congresso Nacional. Existe uma pressão muito forte, uma campanha muito forte das rádios comunitárias para conseguir romper essa barreira. Porque, infelizmente, é a lei do nosso país que é assim, regulamenta as rádios comunitárias nesse viés, mas a gente tem conseguido driblar. Aqui em Rui Barbosa, foi um agente limitador, né? O dispositivo da lei foi limitador. Exato. Aqui em Rui Barbosa e em Piritiba, por exemplo, nós temos um projeto de lei local, né, que foi feito pelo Executivo e pela Câmara de Vereadores, onde autoriza esse tipo de celebração de convênio. Mas são convênios, não são contratos, são convênios de cooperação técnica com a associação, né, onde faz toda uma prestação de contas na área cultural, na área educacional. Isso tem funcionado bem
em Piritiba e em Rui Barbosa, embora Rui Barbosa, no momento, não esteja com esse convênio em atividade. A Prefeitura, o Poder Público, rescindiu esse convênio em 2019, mas está em diálogo para reativar isso novamente. Mas são caminhos difíceis. Fazer rádio comunitária no Brasil não tem sido fácil, mas a gente, Edmundo, você que está acompanhando a nossa live, deixa eu mandar aqui um abraço até para a doutora Catarine, que está aqui acompanhando a live aqui em Rui Barbosa. As rádios comunitárias têm sido importantíssimas na informação e no combate à pandemia e ao coronavírus no Brasil inteiro. Todas elas estão engajadas dentro das suas comunidades, fazendo um trabalho impecável, perto do povo, próximo das autoridades e sendo parceiras na informação. Eu acho que tem sido assim também com o Johnny Costa aí na Antena FM em Pirá e nas outras rádios que nos acompanham aqui na live aí pela Bahia fora. Johnny Costa. Sim. Estão me ouvindo aí bem agora? Sim, Johnny. Até que eu quase. Eu tava doido. Ô, Edmundo, eu tava doido pra ouvir Johnny Costa, rapaz. Edmundo fala. Agora você está na antena. Agora você está na antena. Agora sim, gente. Primeiro eu queria dizer a vocês, gente, que o site Piraci está passando por uma excelente readaptação, uma excelente reformulação gráfica, não é? Isso tudo para tornar mais acessível, mais bonito, mais agradável para todos os internautas, não é? Então a gente está passando por isso, a Rádio Web Piracity também está passando por isso, o grupo no Face também, para ficar mais agradável. Você já pode perceber, inclusive na logomarca, que a gente está trabalhando tudo isso para sempre aproximar você, internauta, da gente, né? Então, meu abraço aqui, felicitações ao João Ferreira, não é, que é um profissional importantíssimo, muito talentoso. Um abraço para você, João, para todos os internautas também. E dizer uma coisa, eu falei pouco, quase que não falei nessa live aqui, né? Deixei só vocês falando. E você é um professor. Não, olha, eu fui interrompido na parte com relação à atuação do prefeito aqui em relação à pandemia, né? Ele tem feito tudo, ele não está omisso, tem feito, inclusive Ipirá possivelmente entre em lockdown no dia 24, os casos aqui de Ipirá também subiram, e isso a população também está apreensiva. Em todos os municípios é necessário que a população contribua com gestores que estão trabalhando contra isso, porque não adianta um gestor sozinho, assim como um governador sozinho, ele acaba sendo inócuo, e é preciso que a comunidade tome consciência e faça a sua parte. Essa é a grande vertente. Mas aqui ele tem feito, tem alguns decretos que são importantíssimos para Ipirá, inclusive aqui até as vias foram fechadas, né? Está tendo barreiras nas estradas, mas é preciso que a população compreenda, sim, faça sua parte e cobre, porque há protocolos e a saúde é importante, né? É primordial ter saúde, né? Depois o fato da rádio comunitária. Edmundo, Sandro, a implementação das rádios comunitárias, na verdade, no início, ela foi feita para não existir. E não dá para você conviver. Gente, as rádios comunitárias também, fechando, porque é inviável você não poder fazer contrato publicitário, você não poder rolar propaganda. Então, isso torna muito difícil a questão também dos canais que vocês devem ter comentado aí, sabe? Então, isso é muito importante. A rádio comunitária ela tem crescido, porque é um momento que o Brasil passa de mídias alternativas. A informação não está mais com aquele grupo A ou B. Isso é importante que se diga. Mídias alternativas, mídia que dê voz e vez ao povo, que se participe, que o povo participe, coloque suas ideias e mais, que as ideias sejam implementadas para o povo, do povo, para o benefício do povo, para a gente ter uma sociedade muito melhor, gente. Olha, a informação é extremamente importante nos nossos dias. Sem informação você não tem opção. É fácil a manipulação. E as rádios comunitárias, elas precisam, sim, de um aparato tecnológico, é necessário, sim, o aumento da própria potência das rádios comunitárias, que tem feito um trabalho excelente. Inclusive, eu soube da notícia do falecimento de um colega nosso aqui de Madre de Deus, por conta da pandemia. Madre de Deus, grande companheiro. Exato. É bom que a gente se diga. Muito sentida exato, a passagem dele. Então, e as rádios comunitárias que têm tomado todo o cuidado, até porque a rádio comunitária, gente, é uma associação que está por trás. A rádio é a cara da associação, é dos participantes, é a cara do povo. E ela tem que sempre estar voz ao povo, é isso que interessa. É isso que a faz diferente das
rádios comerciais que a gente vê por aí. E as rádios comunitárias, elas têm se profissionalizado cada vez mais, têm se adaptado a tudo isso com rapidez enorme, tem as suas dificuldades, sim, e enormes dificuldades, mas com certeza ela tende a mudar, inclusive com o aspecto da internet. As rádios têm que se adaptar, é outro desafio que nós passamos aqui com relação à internet. A rádio não é feita mais como se fazia em 1910, tem muita gente competentíssima em rádio comunitária, e isso faz toda a diferença. Gente que quer uma comunicação mais popular, uma comunicação séria e sem a politicagem que tantas vezes empurra as rádios para o poço. A gente sabe que a distribuição dos canais de rádio na Bahia era um determinado grupo A e grupo B. Isso acabava, claro, com a sensação de democracia. E a manipulação política sempre foi muito grande. E aí surgem as rádios comunitárias para achar uma alternativa para isso tudo. E é necessário que a população conheça mais, como a Sandra acabou de dizer, o Edmundo também, saiba da importância das rádios comunitárias. Comunicação é uma moeda forte, Edmundo. A imprensa ainda é um poder essencial, até porque nós precisamos de informações de qualidade. E para isso é preciso formação, é preciso cultura, é preciso educação. Sem esse elo, Edmundo, sem esse elo, se você não tiver educação, cultura, é inócuo qualquer atividade. Porque, por exemplo, se a rádio ela não tem um compromisso com o povo, ela tem um compromisso com o político A e B, ela prejudica todo mundo. Essa é a grande questão. E as rádios foram muito utilizadas para isso. E, portanto, é importante que o governo também tenha um olhar mais fiel, mais condizente com o benefício das rádios comunitárias, não só o governo estadual, mas também o governo federal, que a luta não é da agora, não é? Então a gente espera. Eu espero. É uma luta de 20 anos. É uma luta de 20 anos, imagine aí, não é? E eu espero, Sandro, que os próximos anos sejam mais alvissareiros para a rádio comunitária, tá? Espero, porque tem muita gente competente, muita gente que quer fazer rádio, quer fazer uma verdadeira comunicação diferente do que a gente já viu há muito tempo atrás, não é? Então, Ipirá é isso, é uma cidade que tem, sim, esse elo de comunicação, as pessoas gostam de rádio, gostam de notícias e aprenderam a amar o Ipiracity. Por isso essa reformulação no site, por isso você está aqui, Sandro, o Edmundo também está convidando e cada vez mais pessoas presentes aqui para que a gente amadureça cada vez mais a importância dos meios de comunicação. Tá? E a gente agradece também as pessoas que indiretamente contribuem com o Ipiracity, como o Francis Juliano, como o João Aliás, Pereira a também, região é contribui. pródiga, né? Raul Seixas, Exato. Tom Zé, Ernesto Marques. Isso. Exatamente. E vai estar conosco também, né? Com certeza. E A pegando Bahia, Rui Barbosa teve J. Morbeck, né? São vários nomes aí. Pegando esse gancho aí também de Johnny aí, falando da tecnologia, a tecnologia, com certeza, teve um avanço grande. E isso, consequentemente, vai continuar sempre avançando. E qual é essa análise que você faz, Edmundo? Você acha que esse avanço da tecnologia vai afetar em cheio as rádios, tanto comerciais como as rádios comunitárias? Elas terão que se adaptar ou elas podem também sofrer um grande impacto? A tecnologia elegeu uma nova plataforma de consumo para a sociedade no mundo todo. Você hoje tem à sua mão os diferentes meios e você vai acessar aqueles meios que estão mais próximos da sua vivência, que fazem parte da sua cultura local, ou regional ou até mundial, em função também da própria disputa de mídia que ocorre dentro dessa plataforma. Nós estamos falando do advento da internet e o avanço da tecnologia para os aplicativos, para os smartphones, para os computadores, para os veículos que agora também já saem com acesso à internet, e você pode não mais precisar da antena aí, da potência da rádio, para ouvir uma emissora da Bahia em qualquer parte do mundo. Basta você ter acesso à internet e você pode ouvir qualquer emissora de rádio, de televisão, acessar um site no seu veículo em qualquer parte do mundo, assim como você já faz no seu smartphone. Então, essa mudança de tecnologia, ela apenas altera a forma, o conteúdo da entrega de uma mídia. A disputa e a competitividade entre essas mídias
elas vão continuar. E aí, nesse terreno, quem estiver melhor preparado, quem estiver, inclusive, atento às diferenças que essa plataforma pode oferecer para você avançar, para ser mais persuasivo, para ser mais sedutor, para que aquela pessoa possa se interessar por sua mídia, pelo seu conteúdo, e que você possa, o que o mundo está avançando, atingir mais seguidores e ter mais penetração, mais publicidade dentro dessa plataforma, ter mais visão para ser mais enxergado. O Google acaba de, inclusive, mudar a sua plataforma de publicidade. O Google começou a fazer leilões para a gestão da plataforma de publicidade em todas as suas áreas de atuação. Que não é, quando a gente fala o Google, as pessoas imaginam apenas o site de busca. Nós estamos falando de todas as ferramentas que estão por trás do Google. O site, os sites, os aplicativos e a busca apenas é uma das mais conhecidas, talvez a mais conhecida que as pessoas tenham enquanto referência. Mas hoje a plataforma que mais dá resultado para o Google é exatamente a plataforma de publicidade, que interage com todos os meios de difusão de informação, de notícia e de conteúdo que o Google tem à sua mão. Então, para vocês entenderem o quanto isso vai mudar, inclusive, o mercado publicitário local. O Google, não sei se vocês já receberam essa informação, se já tem também acesso, está incentivando o desenvolvimento da produção de conteúdo local e regional, e com financiamento, escolhendo em várias partes do mundo veículos de comunicação local e regional e pagando uma bolsa para incentivar esse tipo de produção de conteúdo, porque há necessidade de expandir a sua base. Por mais que você tenha, evidentemente, uma participação ativa hoje, nós estamos falando de metade da população brasileira que não tem acesso à internet de banda larga. O que é que significa isso? Que boa parte está excluída de um debate como o que nós estamos produzindo aqui hoje. A internet vai cair, o cidadão não vai ter acesso a essa banda para poder acessar, sendo um pouco redundante, vídeos e outros conteúdos, jogos e outras informações também nas mais diferentes plataformas. E você vai ficar excluído, como existem outras pessoas hoje que não têm acesso, por exemplo, à televisão ou rádio. E a internet ela está em franca expansão no mundo inteiro. E quando você não tem acesso à internet, essas pessoas estão excluídas, estão fora desse processo de debate e discussão. E no Brasil, evidentemente, por mais que haja um esforço de vários setores, inclusive da área de comunicação, o governo federal não tem respondido a essa demanda. Primeiro, para ampliar a oferta de internet para a população de um modo geral. No segundo momento, há um debate hoje que é da banda 5G. Enquanto o mundo já está avançando, já tem critérios, perfis, normas, modificações, o Brasil está no entrave com a ABERT, que é a Associação Brasileira das Rádios e Televisões, com os provedores, e não consegue avançar, porque o governo não enxerga a importância, não vê a importância da banda 5G, que vai interferir em outros sinais de transmissão, mas que é um mercado ainda existente, por exemplo, de parabólicas, mas que está resistente e o governo está cedendo, e em detrimento de uma parcela maior da sociedade, um pequeno setor está travando essa expansão e esse desenvolvimento que nós estamos atravessando no mundo, e que o Brasil pode ficar mais uma vez para trás do ponto de vista tecnológico. E um exemplo, Edmundo, só para contribuir o que está acontecendo com as rádios comunitárias hoje em todas as partes, que tem acompanhado essa tecnologia, é que as rádios comunitárias têm se tornado agora em TVs comunitárias, em web TVs, né? Sim. Hoje nós temos, todo mundo hoje tem uma TV dentro de casa, através do seu smartphone. Tem uma pesquisa que diz aí que até 2026, 70% da população do planeta vai ter acesso a um smartphone. Ou seja, essa tecnologia está na palma da mão. Esse debate, essa discussão, desde
do último congresso que houve em Brasília, do Ministério das Comunicações, do MCTIC, debateu justamente o avanço dessa tecnologia 5G no Brasil. Então, esse é um debate importantíssimo para o futuro, porque vai mexer diretamente, inclusive, com a economia das pessoas. A gente está vendo na pandemia agora as pessoas se reinventando para poder sobreviver, né, através das redes sociais. O investimento, inclusive, em infraestrutura, porque para você chegar com o sinal 5G, você vai ter mais infraestrutura sendo criada para que o sinal aprimorado atinja um maior número de localidades e de pessoas. Isso significa, para o desenvolvimento local e regional, mais provedores, mais técnicos sendo contratados, assim como foi uma transformação no interior da Bahia, por exemplo, a decisão do governo da Bahia de incentivar a chegada da indústria eólica, que você, inclusive, passou a produzir insumos para essa indústria. A chegada da banda 5G vai ser uma transformação local e regional também do ponto de vista econômico. Desculpe, Sandro. Muito bem. Eu queria só pontuar aqui duas coisas para você. Né? Uma aqui é um Sheila, que é também da diretoria da Abraço Bahia, está aqui reivindicando que a possibilidade de marcar uma reunião com o governador Rui Costa, através dessas plataformas como o Believe, o Zoom e outras mais aí, com o governador Rui Costa e a direção da Abraço Bahia. Isso aí ficou uma coisa mais rápida, né, mais prática de acontecer. E outra coisa que o pessoal está falando aqui, que é uma notícia não muito boa, é uma notícia, na verdade, ruim para Rui Barbosa, principalmente. Né, saiu aqui um novo boletim da Prefeitura de Rui Barbosa referente ao coronavírus. Casos aí, né? 37 casos no dia de hoje. Boletim hoje mais cedo. E foram registrados hoje 8 casos em Rui Barbosa. É um número assustador para a nossa realidade aqui. O Edmundo, vou aproveitar também, né, pegar esse gancho também e pedir a você também para que veja com o nosso governador Rui Costa aí um bate-papo aqui na City, né? Se ele puder fazer essa agenda aí para a gente bater um papo aqui com a comunidade piraense, não só a piraense, como a região também, porque tem muitas pessoas da região como Pintadas, Baixa Grande, Feira de Santana, enfim, toda essa micro-região aí de Pirá, participa aqui do Bate-Papo na City. Lembrando que nós também, no programa Bate-Papo na City, que vai ao ar de segunda a sexta, nós também transmitindo aqui pela Rádio Web Piracity. E aí vem a minha pergunta: o governo também do estado, ele faz essa parceria com Rádio Web a Rádio Web? A nossa área de publicidade ainda não desenvolveu essa atuação. Eu, inclusive, fui um dos defensores desde o início. Esse movimento de Rádio Web, apesar de ainda pequeno, ele não é novo. Eu, inclusive, já fazia Rádio Web com a antiga Rádio Orkut, não sei se vocês se lembram aí, para os mais velhos, quem quiser pesquisar aí também, o Orkut foi um dos precursores aqui no Brasil, inclusive, do movimento de Rádio Web, e eu entendo que é uma ferramenta, sim, mas o cobertor é curto. Nós temos uma verba de publicidade que é a mesma desde a gestão de Wagner, e as pessoas, às vezes, de forma equivocada, falam em plataforma ou em investimentos milionários, mas são significativos. E, evidentemente, que esse bolo ele é o mesmo, e nesse período surgiram vários outros instrumentos de comunicação que o governo também teve que apoiar, e esse segmento em especial, ele é crescente na Bahia. Quase todas as rádios hoje são, primeiro, rádios convencionais, que estão também desenvolvendo trabalho de rádio web. Mas tem as rádio web de raiz, aquelas que nasceram com esse conceito já, e são anteriores a muitas rádios comerciais, educativas ou comunitárias, que acabaram adotando também esse formato, mais do ponto de vista da plataforma, não da linguagem em si. E esse é outro debate também que tem que ser aprofundado, porque a tendência, inclusive, das rádios web, e o lançamento e o surgimento delas, essa tendência caminha na direção da segmentação. E não é com a mesma plataforma, pode ser até um pouco parecida do ponto de vista da linguagem, mas não é do mesmo conceito
das rádios tradicionais. E a nossa equipe de publicidade ainda não desenvolveu essa leitura de forma para ter a segurança do investimento. A gente sabe da necessidade, mas o nosso recurso ele ainda é pouco para atender todas essas demandas da sociedade. E aí eu abro um debate, por exemplo, comparativamente, nas cidades você tem um outro formato de outdoor, que ainda são os murais, que são utilizados em muitos municípios. O Estado não tem perna para chegar nesses murais e também acessar essa mídia. O máximo que a gente consegue hoje atender a essa chamada mídia exterior, por exemplo, falando dessa outra forma de comunicação, são os outdoors que são colocados em rodovias, por exemplo, que vocês devem ter acesso aí. Mas esse debate da Rádio Web existe sim dentro da SECOM, da Secretaria de Comunicação, mas ele ainda não foi encontrada ainda uma decisão por parte da nossa área de mídia de se fazer o investimento. Há a discussão, mas nós não avançamos nessa direção, não. Isso, eu vou fazer 2 questionamentos para você, depois eu passo para Johnny Costa aí, que ele está agoniado aí para falar, que eu estou sentindo já. Mas eu vou fazer um questionamento aqui de João Ferreira, que ele diz assim: Edmundo, como divulgar um resultado negativo do governo? Ou não se divulga? E o Alonso Neto, ele diz assim: recentemente participei de uma reunião do Ministério das Comunicações e ouvi atentamente o senhor Maximiliano Martian falando a migração das rádios AM para FM. Na sua visão, esse fato vai acontecer? Primeiro a de João. Bom, qualquer governo tem que trabalhar com transparência. A não divulgação sugere, inclusive, uma responsabilização político-administrativa para qualquer gestor. É uma improbidade administrativa que ele vai responder e certamente será alcançado pela legislação, além de ser, né, uma forma de você sonegar à sociedade o direito à comunicação, que está, inclusive, resguardado na nossa Constituição Federal. É bom que se fale e se frise isso, porque o gestor, quando assume essa responsabilidade, não pode se furtar da comunicação e do direito à comunicação a qualquer pessoa. E, para além disso, seria sabotar a própria sociedade o direito a esse acesso inegável e que é considerado hoje até humano, o direito à comunicação. Você tem que divulgar com total transparência, com todo o cuidado e com a responsabilização, inclusive, daqueles que foram, de algum modo, alcançados por essa falha, por esse erro, ou da chamada informação que pode ser classificada como negativa para a imagem do governo. Não se pode associar a imagem positiva a quem sonega ou sabota um direito como esse da nossa sociedade. Isso é inadmissível. É evidente que ninguém gosta de dar notícia ruim, mas qualquer gestor ou qualquer pessoa que tenha a responsabilidade de dirigir um município, um estado, um órgão, uma secretaria, em um ambiente público, tem que ter a consciência, a responsabilidade e o compromisso de tratar com transparência, porque você não é dono do ambiente público. Como o nome sugere, você está apenas à frente de um órgão e apenas à frente de uma gestão. Não é para se eternizar, nem para lidar aqui como se fosse algo particular, privado. Ainda assim, na própria iniciativa privada, uma informação, quando ela é negativa, mesmo que atinja a imagem de uma empresa, como nós temos visto recentemente, quando não há transparência, você sabota o direito à informação, à comunicação, e ao mesmo tempo, em vez de se proteger, você acaba por arrasar ainda mais o seu negócio, a sua atividade, seja ela pública ou privada. Do ponto de vista da migração das AMs para FMs, esse é um processo que eu vejo como que vai avançar, que tem avançado. Já está acontecendo, né? Ele não tem como voltar, até porque existem prazos na legislação, o Ministério estabeleceu condições, e para a própria chegada da tecnologia 5G, ou para a expansão da própria 4G, é imprescindível a abertura de canais na frequência do AM, da amplitude modulada,
e para outras ações e atividades de comunicação dos outros setores do governo, dos governos de modo geral e da própria sociedade. E não tem como a própria digitalização das TVs exige a abertura e o espaçamento ali da amplitude modulada, e isso prejudica exatamente o funcionamento das AMs. E é, inclusive, uma solução tecnológica. Como você precisa dessa banda para outras atividades na área da comunicação, o AM tem que migrar para a FM. E até porque a qualidade de áudio, embora o alcance seja menor, mas a qualidade de áudio é superior, porque hoje nós temos outros equipamentos que não existiam no passado, que interferem nas ondas médias. O computador interfere na onda média, uma lâmpada, que antes era a lâmpada comum e hoje a lâmpada fluorescente, ela interfere também no sinal das AMs. Hoje existem barreiras nas cidades, prédios que interferem no sinal da amplitude modulada e outros equipamentos também que utilizam tecnologia, como o Bluetooth, por exemplo. E é um caminho sem volta, não há por que recuar. Muitas foram as emissoras que resistiram, poucas sobreviverão por algum tempo, e é inevitável que elas façam essa migração. Algumas, inclusive, vão conseguir ressuscitar, porque muitas estavam morrendo, outras vão conseguir ampliar o seu raio de ação ou até de alcance, porque nesse critério aí, o Ministério, até para que fosse mais atrativo para as empresas de comunicação, acabou abrindo mais a banda. Quem estava na classe C pôde migrar para B ou para A, dependendo do porte do município, e ampliando assim, quem tinha 1 kg de potência AM pôde chegar a 3, 5 em FM, e dependendo da condição geográfica ou do estado ou do município, essa emissora poderia ou pode alcançar um raio maior do que se estivesse, por exemplo, na frequência de 1 kg de AM. Então, esse debate de que o rádio AM chegava mais longe, ele é superável, é superado, inclusive, porque as soluções tecnológicas já apontam que mesmo as FMs de menor potência podem chegar mais longe, dependendo da área geográfica e de outros instrumentos, como os anéis, que podem ampliar o raio de atuação das FMs, por exemplo. Johnny Costa. Pois bem, devido à relevância do tema, nós até ultrapassamos o nosso tempo aqui, viu, Sandro? Viu, Edmundo? Ultrapassamos o nosso tempo, até mais de 1h30 de live aqui, de conhecimento, de dúvidas e esclarecimentos, Jorge, tá? E uma outra live possivelmente poderá ser feita, mas para terminar, Edmundo, minha participação aqui nessa proveitosa live, a Sheila está insistindo aqui, ó, quanto a resposta. Eu acabei lembrando aqui que a Sheila fez uma sugestão aí em relação a se produzir uma reunião de trabalho. Eu tenho muita responsabilidade quando assumo um compromisso e não vou fazê-lo, não é porque é público e não é porque estejamos em um ambiente também público, apesar de ser uma live privada, mas porque primeiro a gente tem que certificar das informações, reunir as informações, construir uma pauta. Então, a partir da construção de todos esses elementos, aí sim eu posso assumir o compromisso de fazer a defesa da agenda e propor ao gabinete. Essa decisão não é do secretário de comunicação isoladamente. O secretário vai ouvir a área técnica, a área de rádio, a área de publicidade, a área institucional da secretaria, vai também ter a sua opinião e a sua decisão, e a gente pode sim tentar construir esse debate, essa agenda que inclusive já estava pensada, o gabinete já tinha essas informações, salvo engano, setembro do ano passado, Sandro, se eu não estiver enganado, setembro, outubro, tivemos a reunião havia uma sinalização para o mês de havia uma sinalização para o mês de dezembro, aí, enfim, e o gabinete não conseguiu encontrar uma data, mas de qualquer modo já existe uma pauta. Nós estamos em um outro cenário, evidentemente, não dá para a gente assegurar o que vai acontecer, inclusive daqui a 30, 60 dias. Vocês deram aí relatos e falaram de experiências locais, por exemplo, do que se imaginava que estava controlado o processo de disseminação do vírus na cidade, na região, e de repente é uma explosão, porque os fatores de causas e efeitos que levam ao coronavírus
ainda não são totalmente conhecidos de nenhum cientista no mundo, de nenhuma autoridade sanitária, mas o que se pressupõe é de que quando há um relaxamento da sociedade, o vírus pode voltar numa segunda onda com mais força, ou se ele já estiver ali de algum modo circulando, mas as pessoas não estão circulando em grande escala, ele acaba se espalhando de maneira exponencial porque você relaxou ali ou acolá, enfim. Então são muitos fatores que devem ser levados em consideração, mas eu posso assumir sim o compromisso da defesa da agenda, da sugestão, do encaminhamento para o gabinete, para a gente tentar retomar uma agenda que já estava lá pré-agendada, pré-comunicada, pré-discutida no ano passado, mas em função de todos esses ambientes que surgiram aí, esse processo acabou um pouco retardado, mas não que ele esteja esquecido. Inclusive, foi bom vocês terem falado nisso, porque o próprio secretário de Comunicação, André Curvelo, chegou a comentar comigo e alguns companheiros em reuniões que nós tivemos lá na SECOM, da preocupação com essa atividade, com esse setor em especial, que a gente precisa encontrar uma saída, uma fórmula, claro, respeitando os limites e as legalidades, para que, de alguma maneira, o Estado possa estender a mão às áreas comunitárias dentro desse papel de fomento e de financiamento que o Estado também tem que ter com todos os setores, mas ainda com aqueles que têm um papel social, que geram oportunidade, que geram emprego, que promovem o debate e oportunidades também para o desenvolvimento local e regional. Pois bem, Jorge, chegamos ao final de mais um bate-papo na Síria, hoje com Edmundo Filho, aqui agradecendo a todos os participantes, internautas e tudo, na medida do possível, nós tentamos responder a alguns questionamentos que foram colocados aqui, outros, infelizmente, devido ao tempo, não pôde, mas ficará aí também à disposição do Edmundo para responder também, Jorge, e desde já agradeço ao Sandro Lima e ao Edmundo Filho por essa presença aqui hoje. E com certeza também agradeço aí a Sandro Lima, a Edmundo Filho, pela essa oportunidade que nos tem dado aqui, né, de conceder essa live muito maravilhosa, com muita informação. E desde já também, Edmundo, eu reitero que se você puder também conseguir essa live com o governador, nós agradecemos mesmo aqui o Ipiracity. Lembrando a vocês que também temos o nosso canal no YouTube, peço a vocês para que façam sua inscrição lá, ative o sino para poder, todas essas lives que nós fazemos aqui no Facebook, vai também lá para o YouTube. E as considerações finais, primeiro Sandro Lima, depois você, Edmundo Filho. Pois é, meu amigo Jorge Wellington, também Johnny, Edmundo Filho, prazer falar com vocês, para a gente não esticar mais, né? Um papo entre comunicadores e radialistas sempre rende um pouco mais, mas agradecer mais uma vez pelo espaço, dizer que estamos aí nessa luta. A comunicação ela é fundamental, é um direito humano, né, reconhecido pela Organização das Nações Unidas, e esse é o nosso papel social. Esse é o nosso papel de interação, de ser sempre transparente, imparcial e que os nossos ouvintes, a comunidade, os internautas que ganham com o nosso papel sendo bem trabalhado, bem desenvolvido. Agradecer ao Edmundo Filho, quando nós o convidamos, ele respondeu logo de imediato a sua participação, cumpriu aqui o seu papel hoje. E é isso, né? Bola para frente, vamos combater essa pandemia, combater o coronavírus. Quem puder, fica em casa, álcool gel e o mundo gira para frente. Um abraço para todos e muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Sandro é um amigo de longas datas, aí acompanho a atividade que ele desenvolve com outros atores na Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Tenho certeza que essa luta ela não é em vão, Sandro. Muitas vezes a gente se desanima, se desmotiva, mas eu nunca vi em seus olhos, graças a Deus, esses conceitos, né? Ou seja, sempre foi um guerreiro e sempre motivado, empenhado, dedicado para mudar esse status quo. Eu acho que a nova direção da Abraço, com você e outras lideranças, deu passos significativos de organização. E isso é fundamental, porque quando nós temos um movimento, é essencial que você tenha
um conceito de planejamento, como a gente sempre discutiu, de organização e efetivamente de foco, de objetivos a serem alcançados. E para que tudo isso ocorra é necessário, fundamental também, que haja cooperação e colaboração de todos. As divergências, os problemas, eles são e serão eternos. A gente não pode focar no problema, tem que sempre buscar a solução. E, evidentemente, nesse sentido, o Abraço avançou muito e vocês estão de parabéns. Me colocando mais uma vez à disposição, reforçando que esse combate à pandemia, ele tem 2 vírus a serem batidos, o coronavírus e as fake news. Então, deixar aqui mais uma vez para vocês o número 719-9646-4095, 719-9646-4095. O nosso site também da SECOM, secom.ba.gov.br, a nossa área de saúde pública, saude.ba.gov.br. Lá tem uma página dedicada com todas as orientações e informações do coronavírus e de forma transparente também os investimentos, o que foi comprado, o que foi adquirido, o que foi entregue, para que as pessoas possam também atuar e serem ativas nesse processo de fiscalização e acompanhamento das contas públicas. O Tribunal de Contas do Estado, inclusive, nesse parecer agora sobre as compras do Estado, reconheceu que a Bahia, inclusive, conseguiu compra com economia, e para não dizer que só falei de flores, nós estamos enfrentando um processo de judicialização da compra de respiradores de uma empresa que, até agora, ao que tudo indica, as investigações tentou um golpe contra o Estado. Foram adquiridos respiradores com investimento de aproximadamente 48 milhões de reais. O Estado recusou-se a receber o que a empresa queria vender, como o povo diz, gato por lebre. O governador Rui Costa foi incisivo, o processo administrativo foi instaurado, o processo criminal foi instaurado, a punibilidade será feita se houve envolvimento ou participação de qualquer agente público, e de forma transparente o governador Rui Costa já disse que não tem rabo preso e que defende todo tipo de investigação. E a gente tem também que dar as informações de forma transparente, aqui não pode ficar nada debaixo do tapete. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de todos aí, uma boa noite. Se proteja, proteja a sua família, proteja as pessoas que você não conhece, use máscara se for sair, só saia se houver necessidade. O cuidado com a higiene pessoal é fundamental. Lave as mãos com água e sabão e também, se não tiver água e sabão próximo, você utilize sempre o álcool em gel. Leve na sua bolsa, no seu bolso, um frascozinho de álcool gel, não faz mal para ninguém, não. Tenha cuidado, mantenha a distância e que Deus nos proteja. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço e até a próxima oportunidade. Johnny Costa. Pois é, gente, tivemos aí o Edmundo Filho, lembrando para você que estamos reformulando o nosso projeto gráfico do Ipiracity, agradecemos a todos os internautas, lembrando que essa live será disponibilizada no canal do YouTube do Ipiracity, basta você fazer sua inscrição, dar um ok, comentar, para que você possa colaborar conosco, né? Escute, informe, ouça, debata. Ipiracity, somos a notícias, e é isso mesmo. Tudo isso aqui é para você que está do outro lado, Jorge. Isso, com certeza, e lembrando que o Ipiracity tem 9 anos já de carreira, né? Então, estamos aí reformulando cada vez mais para poder apresentar cada vez mais transparência, como Edmundo diz. Está virando decano. Isso. Pois é, então nós agradecemos a todos os internautas, obrigado por todos que participaram. Lembrando que amanhã nós iremos... Vocês estão aí na terra do bode e vão comer o bode. Eu vou comer um pão com queijo aqui. Tá certo? Faz parte. Eu vou degustar minha carne do sol, viu? Carne do sol, bode. Lembrando que amanhã estaremos recebendo o vereador Weimar Fraga, na quinta-feira o Paraíba do Acordeon, e na sexta-feira o NEM, pré-candidato a vereador, que é o chamado NEM do Povo. Então, agradecemos, uma boa noite para você, para todos os nossos internautas, muita paz e muita luz. Boa noite.